pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Pode Crer, que é o podcast da Igreja do Evangelho Quadrangular. E hoje nós vamos falar sobre os perrengues do jovem cristão. E para isso, é claro que eu trouxe aqui as melhores pessoas para falar sobre esse tema. Comigo estão o pastor Rafael, a pastora Larissa e a Isabela. E para começar, eu vou começar aqui com o meu braço direito da noite. Isa, se apresente, fale do seu cargo e da igreja que você congrega. Meu nome é Isabela, eu sou líder do grupo de jovens aqui na Igreja Evangélica lá do bairro de São Pedro. Eu carinhosamente chamo de Rafa e Lari, porque a gente foi pra convenção juntos, então a gente tem esse carinho. Intimidade, né? Mas, pastor Rafael e pastora Larissa, se apresentem. Amém. Pessoal, boa noite a todos. Bom dia ou boa tarde. Não sei o horário que você está vendo isso. Tá sendo gravado à noite. E é um prazer estar aqui com vocês, com a pastora Jéssica, Isabela, os meninos estão aqui. A gente está aqui para somar e para aprender também, né? E para compartilhar algo com vocês aqui, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito. E jovem passa muito perrengue, né? Então a gente Uma precisa... peleja atrás de peleja. Uma peleja atrás de peleja. Então a gente precisa buscar orientação, né? E acho que é para isso que a gente está aqui. Acho que é uma conversa. Sim. É uma conversa, né? Podcast tem esse formato. E nós vamos fazer dessa forma e vai ser uma benção. Sim, para quem ainda não me conhece, paz, galera. Meu nome é Larissa e eu congrego na igreja sede, junto com meu marido, Rafa. Tá bom, você não me conhece. E é isso, né? É isso aí, galera. Bom, eu também não me apresentei, né, porque eu pulei essa parte. Bom, eu sou a pastora Jéssica, eu sou pastora titular na Igreja de São Pedro. E eu trouxe o Rafa e a Lari aqui, por quê? Coordenador de jovens, coordenador de adolescentes. Então, falar sobre perrengue do jovem cristão. Todo mundo chegou perguntando, mas pastor, o que a gente vai falar? Eu falei, isso tudo aí que vocês já estão acostumados. Por quê? Rafa, qual que é a principal área, por exemplo, que um jovem chega para pedir aconselhamento para você? 99,9% dos casos é área emocional, vida sentimental. Lari, os adolescentes, qual que é a área? A mesma coisa. A mesma coisa, salvo alguns ali que perguntam sobre propósito, identidade também, que tem muitas dificuldades ali, mas a maioria é relacionamento. Isabela, conta pra gente uma novidade. Qual que é a área que eles mais pedem ajuda? Até os casados é a mesma coisa. Não muda, né? Só muda o corte de cabelo E só. e só. O resto é tudo igual. É verdade. Você E o vai, endereço? Você vai na igreja, o jovem pensa a mesma coisa, né? As mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades. Esse trabalho de coordenador, a gente vê isso, que os presidentes, eles têm, assim, as igrejas são diferentes, mas eles têm as mesmas dificuldades, as mesmas batalhas ali, né? Principalmente questão de constância e essa área do relacionamento. Isso aí, a gente sempre conversa muito com os adolescentes lá, né, com os jovens, e eu sempre falo, eles vêm conversar comigo, eu falo, a paixão e o amor são coisas diferentes. Até pra gente já ir começando, né? São coisas completamente diferentes. O amor, ele é uma decisão. O amor é isso aqui, a aliança. A gente fala pouco de aliança, né? A gente fala muito de relacionamento. A gente fala muito de relacionamento. De como se relacionar, né? De quem eu encontro. Mas a gente não fala de aliança. O foco de Deus nunca foi o relacionamento. O relacionamento é um fator importante, mas o foco de Deus para o homem sempre foi a aliança. Porque se o homem tiver aliança, a aliança vai sustentar o relacionamento. O relacionamento não sustenta a aliança. Então, o que é relacionamento? Relacionamento é paixão, é fogo. Eu falo com os meninos lá que a pessoa apaixonada, ela fica retardada. Eu amei essa frase. Basicamente, É uma doença esse negócio. Então, assim, tomar uma decisão de quem você vai compartilhar a sua vida por conta de um momento de emoção, é você estar entregando o seu coração para alguém que você não tem noção de quem que é, do que a pessoa é capaz de fazer, né? De onde ela veio, para onde ela vai, se ela tem coisas boas na mente, se ela não tem. Então, por isso que é uma decisão muito importante. Porque, na realidade, quando você, já entrando no relacionamento, quando você decide ter uma aliança com alguém, uma decisão, você está decidindo compartilhar o seu coração com aquela pessoa.
E aí a gente vê muita gente, né, deixar a pastora Larissa falar, que senão eu falo, Não, vira um monólogo. não pode continuar. Mas a gente vê isso muito nos jovens, nos adolescentes. A maioria quer ter alguém porque é carente. Exatamente. Jovem, meninos e meninas, você primeiro precisa tratar a sua carência para depois se arrumar alguém, para se relacionar. Cuida da sua carência primeiro. E o único que pode cuidar da sua carência, te curar disso, é Jesus. Com certeza. Eu lembro muito do pastor Márcio quando você fala isso. Quando eu noivei, a gente foi marcar tudo. Pegar uma água. A gente foi marcar o casamento na igreja sede e com a pastora Gisele que a gente conversa. Sim. Depois. E o pastor Márcio, né, o famoso pastor Márcio, estava lá. Eu aproveitei, né? Falei, pastor, eu queria que o senhor e a pastora Gisele orassem por nós. Porque eu sempre aprendi que a unção que a gente honra é a unção que a gente recebe. E aí eu falei, pastor, eu quero que o senhor e a pastora Gisele ministrem a unção do casamento de vocês na minha vida. Que é muito bonito o casamento deles. Aí ele me olhou muito sério, daquele jeitinho dele, e falou assim, mas você tá casando pra ele te completar? Porque ele é só metade? Eu olhei pra ele, eu falei, não sei, pastor, eu acho que não. Ele, não, então tá bom. Porque Então tá certo. se eu pedir completar, ele não vai te completar não, tá? Quando a gente casa, não é pra preencher o outro. É. A gente casa completo já, porque o Espírito Santo faz essa obra pra gente. E a gente se une com outra pessoa pra transbordar o que o Espírito Santo já fez. Verdade. E aí eu lembro muito do pastor Marcos quando fala isso, porque realmente muitas pessoas entram num relacionamento, muitos jovens, até porque a Lari falou dessa crise de identidade, às vezes tentando se encontrar, Sim. É. mas não é isso que preenche, né? E, Lari, eu queria muito que você falasse também, porque você lida com adolescente, que é assim, que tem mais hormônio do que qualquer outra Do coisa. que qualquer outra coisa no corpo, é só hormônio, puro hormônio. Mas assim, o que a gente percebe também é que tá tudo interligado mesmo, né? Quando a gente não sabe quem a gente não sabe o que a gente merece, o que Deus quer pra nós. Então a gente acaba terceirizando tudo. A gente coloca a responsabilidade no outro daquilo que só Deus pode fazer. Então, essa ilusão de esperar que o outro seja a minha metade, me complete, me faça inteiro, feliz, é uma mentira. Uma mentira que o mundo prega, né? Porque realmente a gente precisa buscar tudo no Senhor para depois a gente compartilhar. Mas se a gente não souber quem a gente é em Jesus e para Jesus e por causa de Jesus, a gente vai procurar isso em outras pessoas, em outras coisas. E aí dá ruim, né? Dá muito ruim. Bom, eu tenho o privilégio de conhecer o testemunho de todo mundo que tá aqui na mesa. E eu queria muito que a Isabela contasse o testemunho dela, do relacionamento dela com o marido dela agora. Porque eu e a Isabela, a gente cresceu na igreja. Apesar de ter uma diferencinha de idade ali, a gente viveu fases muito parecidas. E eu queria que a Isabela falasse bem sobre essa área do emocional dela, porque eu acho que é importante a gente falar. Porque assim como eu e a Isabela, a gente teve relacionamentos que Deus não aprovava, que Deus não gostava. E a gente teve relacionamento que aí sim foi na presença de Deus. Sim. E assim, a diferença é gritante de uma coisa para outra. Sim. Porque apesar de crescer na igreja, eu tive meu momento, quero desviar. Mas não deu certo não. A gente não presta nem pra isso. Não presta nem pra desviar. Não dá certo, entendeu? Graças a Deus. Toda Você vez que até tenta, né? Não, eu tentei, eu me esforcei. Não, eu me esforcei pra desviar, mas não deu certo não. Ô, E aí toma mais água. eu queria que a Isa contasse um pouco da história dela. E depois talvez eu conte a minha. Talvez não, você Você vai Você contar. vai contar, você vai se expor aqui, pastora. Porque às vezes a gente fala pro jovem, fala assim, não faz isso não. Não, segue por outro caminho. O povo acha que a gente tá mentindo, que a gente não viveu o que eles Ele não viveram. sabe que eu tô passando. E a gente vive tudo igual. Vai lá, Isa. Então, eu fiz uma coisa que nenhum pastor aconselha, né? Porque meu marido não é de São Pedro, meu marido é da sede. Mas eu não busquei ele na sede, tá, gente? Eu conheci ele na escola. Eu já tenho que começar assim, porque aqui na igreja é o que a gente mais passa. Hoje a gente tem muita menina e a gente tem muito poucos meninos. É por todo lugar, né? Impressionante. Acho que sempre teve isso E também. mesmo assim, as idades também são diferentes. É. Então, quando eu conheci meu marido, na verdade, não tinha nenhum menino na igreja, nem de idade diferente, não tinha. Depois que foi chegando algumas pessoas na igreja. E eu conheci ele na escola e ele já era da igreja e tudo. E
a gente tava com 3 anos de namoro quando a gente decidiu casar. E assim, tem muito que contar, não, assim, porque foi acontecendo mesmo de forma natural, e o casamento sempre foi uma conversa entre a gente, entre a nossa família, tanto que não teve aquela coisa, o pedido de noivado, porque já era uma conversa que acontecia com a gente, com minha mãe, com a mãe dele. E foi assim, a gente já tá há 10 anos juntos já. Uau. Glória a Deus. É Isso. E o fruto teve a Maria Clara. E aí teve a Maria Clara, depois a gente tem uma filha de 5 anos. Milagre ainda. Milagre ainda. Mas isso na vida da Isabela eu acho isso muito interessante. Porque a gente viu os outros relacionamentos anteriores e cada dia era um caos diferente. Cada dia a Isabela chegava, alguma coisa aconteceu. E é isso, e aquilo, e aquilo outro. E eu tô na igreja, mas o outro lá não tá, que não sei o que, alguma coisa sempre. Mas com o Derek, tudo sempre fluiu naturalmente. Porque eu sempre falo isso com os jovens aqui da igreja. Às vezes a gente fica nessa crise, né? Ai, mas não tem ninguém na minha igreja. Ai, mas será que um dia eu vou encontrar alguém? Será? Mas quando é de Deus, as coisas fluem numa naturalidade. Sim. Sem conflito, sem confusão. Você não precisa se esforçar, né, pra que aquilo dê certo. É tanto que ele veio de forma totalmente natural pro São Pedro. Tipo assim, em nenhum momento eu tive que impor pra ele, e em nenhum momento ele impôs pra mim, você vai pra sede. Sim. Foi uma coisa natural. Ele viu que meu chamado era aqui e ele ainda não tinha um chamado lá. Sim. E ele veio, tanto que hoje ele é diácono aqui, hoje ele participa Dá da obra frutos aqui. aqui, Legal. Foi tudo muito natural, né? Foi tudo. Glória a Deus. Muito nos caminhos de Bom, Deus. vocês me impressionaram, né? Então agora vai a minha. Bom, Sem pressão nenhuma, gente. Sem pressão. tô tranquila. A minha história, muita gente aqui da igreja já conhece. Mas, né, já que tem podcast, então agora, né, minha vida é um livro aberto. Eu brinco, né, que minha vida é um livro aberto, cheio de errorex, porque tem coisas que só Deus na causa. Mas, bom, eu cresci na igreja, então eu cresci escutando qual que era aquilo que Deus queria pra minha vida. Mas cheguei no período da minha vida que eu falei, gente, isso tudo foi mentira. Eu falei, será que tem que esperar o cara certo chegar e eu tenho que orar? Por que tem que orar antes de namorar, pelo amor de Deus? E aí eu decidi me relacionar com pessoas fora da igreja. Eu tive 2 namoros antes que não foram, que eram de pessoas que não estavam na presença de Deus. E assim, eram pessoas educadas, eram pessoas gentis, mas não estavam na presença de Deus. Sim. Não tinha a mesma mentalidade. Não tinha a mesma mentalidade. E aquela valorização que Deus nos dá e que Deus ensina, por exemplo, para o homem dar para a esposa, não chegava nem perto. Eles criticavam eu estar na igreja, criticavam. E sempre foi um embate. Nunca teve um sossego no meu relacionamento, porque era sempre uma questão. Porque Deus, para mim, sempre foi prioridade. Não era o meu relacionamento. Para eles, isso é um crime. Como é que o relacionamento não pode ser prioridade? Sim. Então sempre foi uma questão muito grande. E aí, por fim, eu falei, quer saber, também não vou namorar mais, é nunca mais. Não namoro nunca mais, eu quero paz, sossego, tranquilidade na minha vida. E eu tava nessa, eu falava assim, gente, na minha igreja não tem ninguém com quem eu me relacionasse. Porque eu conheci o Leonardo quando eu tinha 8 anos, na igreja sede. A gente ia pra escolinha juntos. E aí, quando eu olhava pro Leonardo, o menino que eu conheci na sede. Então, assim, não tinha a mínima expectativa. Mas aí, eu comecei a reparar. E aí, eu decidi que eu não ia me relacionar por sentimento. É isso que ela falou. Eu falei, olha, eu não me relaciono mais por sentimento, porque os meus sentimentos me enganaram muito. Sim. O coração é enganoso, né? Aí eu montei uma lista. E eu falei assim, se for pra eu me relacionar com ele, tem que ser servo de Deus, tem que ser dizimista, tem que falar em línguas, ele tem que ir na igreja, ele tem que amar tanto a Deus como eu amo, ou mais. Tem que ser dedicado na obra como eu. Porque no dia que eu falar assim, olha, a gente não vai sair hoje porque hoje eu tenho culto, ele vai entender. E aí eu falei assim, olha, a família dele tem que amar ele. Porque eu sei que uma pessoa é um bom servo de Deus se dentro de casa ele demonstra isso. Sim. Verdade. Porque na igreja, gente, na igreja todo mundo é maravilhoso. Todo mundo é luz. Mas quando chega em casa, e aí, o que a mãe dele vai falar pra mim de como ele é? E aí eu comecei a reparar isso, eu comecei a anotar tudo que Leonardo era. Culto de oração, sentado do lado do Leonardo. Quando todo mundo tá orando, eu tô assim, eu vou ficar em silêncio 5 minutos só pra escutar como é que é a oração dele. Aí eu comecei a sentar perto, eu queria ver se ele era dizimista, não sei o quê. E aí, numa vigília,
numa vigília, o meu sogro pregou. E na hora que eu vi meu sogro pregar, eu olhei, na época uma menina estava do meu lado, eu falei, tá vendo aquele ali? É o meu sogro. Ela tá, que história é essa, Jéssica? Eu falei, eu vou casar com o Leonardo. Tomou posse. Eu vou casar. Ah, você, Jéssica, que história é essa? Não tá nem namorando eu vou casar com ele. Ele vai ser o meu marido. Ele é o marido ideal. E eu não vou namorar porque eu quero alguém pra me preencher. Eu vou namorar porque ele é um servo de Deus e ele vai ser o meu marido. Sim. Só que eu não falei isso pra ele. Não contei isso pra ele. Falei, olha, se for pra ser, vai acontecer. E a vigília foi em fevereiro. A gente começou a orar. Eu orava de cá, ele orava de lá. Só que a gente não sabia que a gente estava orando pelo mesmo propósito. Olha só. A gente não sabia. Entrou o jejum de 21 dias. Ele colocou como propósito começar a namorar comigo. Eu comecei com o propósito de começar a namorar com ele. E aí no dia do batismo, no dia 21, aí a gente sentou e conversou. A gente falou, olha, a gente tá orando pelo mesmo propósito. E aí eu fui bem descarada com ele. Porque eu falei assim, olha, não tô namorando contigo porque eu gosto de você. Tô namorando contigo porque eu quero casar. Eu falei, tô namorando contigo porque eu quero casar. E eu comecei, ó, eu sou doida, eu sou estressada, eu choro quando eu tô com sono. Falei, eu sou assim, você não conhece. Já se expôs logo. Não tem propaganda em Falei, não, se não é por sentimento, então ele vai ter que me amar porque eu sou mesmo. Tem que ser. Falei, olha, eu sou filha de pastor, entendeu? Filha de pastor é outra história, você nunca mais vai ser normal. E aí Primeira eu falei, vez que você foi na casa dele, você comeu um pouquinho ou você... então, eu Ela sempre comeu até como coisa pouco. que não gostava. A minha sogra até hoje não sabe disso. Larissa comeu. Agora tá revelado. Agora tá aí. revelado. Sogra da Ela vai Jéssica. ver. Mas foi, eu comecei a namorar com ele. Eu falei, você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Você vai casar comigo? Ele tem. Então assim, fluiu naturalmente. Sim. E uma das coisas que os adolescentes e jovens não têm essa mentalidade que as coisas elas não são só pro hoje, né? Inclusive relacionamento. Não é só para me satisfazer, eu ter um prazer aqui agora, eu tenho alguém para dar a mão, eu tenho alguém para me abraçar, falar que eu sou bonita, por exemplo. Mas e aí, e o futuro, juntos? Você se vê com essa pessoa daqui a 10 anos? Né? Eles não têm esse pensamento a longo prazo. E é muito importante isso. Quem se move por carência tá sempre procurando alguém para preencher. Quem se move por propósito é encontrado. É verdade. E outra coisa que a gente tá perdendo, hein, galera? É A meninas aí, menina ó. tem que ser achada. Vocês têm que ser achadas pelo Senhor. Para de ficar correndo atrás de gente. Né? Ah, De com homem, certeza. de irmão. Que isso, meu amigo? E a- Vai buscar. Não. Busca Jesus. Fica Nossa, umas vai brilhar, menininhas. meu Eu filho. vou falar Seu rosto aqui. vai brilhar. Igual eu Aí falo vai, com os vai. adolescentes. Aí Chegou o a sua irmão vez. vai olhar e vai falar assim, nossa, essa menina aí é cheia do Espírito Santo. Aí ele vai querer. Fica umas menininhas doidas. Meu Vou ser sincero aqui. Tem que ser achado, minha filha. Sabe por quê? Se dê valor. Você acha que o diabo... A Jéssica falou que é verdade. Os menininhos têm gogó de ouro. Tem lábia. Sabe aonde toca. Sabe aonde fala. Sabe o que falar. Sabe de que forma falar. Sabe como olhar. E isso atrai. Mas atrai a sua carência. Então primeiro você tem que tratar a sua carência para depois você ter alguém. Porque é perigoso, se você se aproximar de alguém por carência, é perigoso você matar a outra pessoa, espiritualmente. E a outra pessoa te matar também, porque também tá carente. Sim, uma vai Né? sugando Tá da fora do propósito. outra. Mas aí o diabo ele não vai chegar pra você com um saco de areia na mão. Você fala, aqui ó, isso aqui eu tenho. Não, ele vai chegar com um buquê de flor. A coisa mais linda do mundo. Se você gosta de loura, vai chegar com a loura. A loirona. Se você gosta de morena, vai chegar com a morena, cacheada, do jeito que for. Aí olha, fica doidão. Perde o sentido, perde tudo. Fica até com dor de barriga. Vai no Escutando, né, banheiro, José? Você tá escutando, né, José? vai pra vigília no acampamento. Eu vou falar isso aqui porque eu tô extremamente bravo. Pra namorar na vigília do acampamento, nós estamos buscando a Deus. Aí tem lá a tia Paola, um abraço pra Paola que nos ajuda. A Paola tem que ficar chamando a atenção de adolescente que quer namorar na vigília. Nessa vigília. Pelo amor de Deus, vai caçar Jesus. Entendeu? Não vai caçar namorado não, caça primeiro Jesus. Acha Jesus primeiro. Quando você achar Jesus, você vai ser encontrada, menino. É verdade. A gente fala com as meninas lá o tempo todo. Para de ficar querendo preencher, sabe? Eu sei que pode existir a questão da figura paterna, uma ausência, que às vezes às vezes não, sempre. As meninas vão querer preencher com a figura masculina. Isso é uma questão muito profunda. Mas quem tem que preencher esse lugar é Jesus.
Então, assim, aceita Jesus mesmo, de verdade. Não é aceitar da boca para fora, mergulhar lá no batismo, batizar. O batismo está chegando, vai ser uma benção. Mas não é isso, é você aceitar Jesus todo dia. Você falar para ele, eu me submeto à sua vontade, ao melhor que o Senhor tem para mim. Aí fica um monte de adolescente. Ai, pastor. Vem, mesma coisa, sempre, mesmo discurso. Pastor, ele assim, ele é uma benção, mas ele é meio grosso comigo. Se ele é grosso contigo agora, quando você casar, esse menino vai te enfiar a mão na cara. Vai te chutar. Vai te meter ele a é mão. uma benção, mas não é da igreja. Então não é uma benção. Ele só vem ao culto porque eu chamo. Se eu não chamar, ele não vem. Uai. Só falta Deus. Ele é uma... Só falta Jesus. É uma benção, só falta Deus. Mas de resto... Sabe o que eu já ouvi? Meu Deus do céu. Eu até era mais novo, ainda não era líder de jovem, não, mas eu já era meio agitado do jeito que eu sou. Aí eu dei uma na menina. Ela falou assim, pastor, ele é uma benção. De vez em quando, ele vem na igreja sempre, né? Todo domingo ele tá aqui, ele vem no grupo de jovens. Aí de vez em quando ele gosta de tomar uma bebidinha, sair, ir numa festinha com os amigos. Eu falei, ó, você vigia que esse menino tá te chifrando. Então, pelo amor de Deus, não perca a sua bênção. Deus tem coisa melhor para você. Sim. E uma coisa que a Jéssica falou também sobre família, né? Como que ele trata a mãe dele? As mulheres da casa dele? Sim. Ele vai tratar do mesmo jeito. Tem que observar. Agora ele vai falar doce no seu ouvido, até te ganhar, né? Até você ir colocar a aliança no teu dedo, aí depois, minha filha, acabou. certeza. Né? Desculpa, a gente te cortou, né? Imagina, não, ao contrário. É isso que a gente prega, a gente ensina, mas só quando a gente vive é que a gente realmente entende. E o diabo tem um objetivo com isso tudo. Tanto para os meninos quanto para as meninas. Porque também não é só os meninos que é gavião, não. Tem muita gaivota por aí. Tem gaivota. Tem muita gaivota por aí. Eu fico vendo. O objetivo do diabo é tirar a sua pureza. Ele vai lutar para tirar a sua pureza. Para você se entregar para alguém antes da hora. E não caia nessa cilada. Não caia nessa cilada. Porque a melhor coisa da vida é você casar em santidade, né, e ter um casamento abençoado. Esse foi o propósito que Deus criou o relacionamento. Você só vai compartilhar o seu coração, você só deve compartilhar o seu coração com quem já tem um coração com Deus, quem já tem um compromisso com Deus. Eu acho que essa é a grande questão da vida do jovem. Porque eu acho que às vezes a gente passa perrengue na vida cristã, porque a gente está colocando, às vezes, a faculdade, ou o trabalho, ou o dinheiro, no lugar onde que Deus deveria estar na nossa vida. Exatamente. O relacionamento. Sim. Porque às vezes a gente procura, por exemplo, no relacionamento, o que a gente só acha em Deus. Sim. Aí a gente se frustra, aí o relacionamento dá errado. E a culpa é de Deus. E a culpa é de Deus. E aí fica aquela ferida no coração. Porque é isso que eu sempre falo, todo relacionamento, ele vai trazer uma ferida, ele vai trazer uma cicatriz. Então, é perigoso. Sim. É perigoso. Sim. E às vezes procura no trabalho, procura na faculdade. Você vê que muita gente desvia na faculdade. Sim. Por quê? Tá colocando no lugar errado. Você me lembrou de uma coisa que todo mundo fala. Você já deve ter ouvido muito isso também. Você foi líder de jovem há muito tempo, a Isabela também já deve ter ouvido. Larissa já ouviu muito. Ai, pastor, eu tô orando para Deus tirar ele do meu coração, mas Deus não tira. Deus não vai tirar nunca. Você pode orar para fazer vigília. Não foi Deus que colocou. Jejum. Não foi ele que colocou. Mas ele falou tudo. Não foi ele que colocou, Deus não vai tirar. Você tem que tomar uma decisão, tem que falar assim, eu não quero mais. Eu vou seguir por esse caminho, eu vou colocar Jesus no centro. Né? E é o que você falou, todos os problemas. Eu sou muito prático, né? Vocês já perceberam? Muito prático. Os meninos vêm falar comigo, pastor, eu preciso mudar de vida, o que eu preciso? Você precisa ter 3 coisas na sua vida: orar, jejuar e ler a Bíblia. Só. Você não precisa muita coisa, não. Se você fizer isso bem feito, não precisa ficar querendo também viajar muito na maionese, não, que senão fica doido, perde o sentido. Ora, tem uma vida de oração, que aí Deus vai te ajudar nas suas decisões, Deus vai te orientar, vai te mostrar, vai ficar mais claro para você. Ele não vai decidir por você, mas vai clarear, vai falar assim, não, peraí, isso aqui tá errado, essa pessoa tá agindo dessa forma, não é isso que eu quero para minha vida, não é isso que eu quero para o meu futuro. Você vai jejuar, você vai estar mais sensível à voz de Deus, às verdades de Deus, menos preso aqui na nossa carne, sabe? Nos nossos membros, no nosso sentido, aquela palavra difícil, né? Concupiscência. Do desejo, do né? desejo, né? E você vai ler a Bíblia, você também vai estar ouvindo as verdades de Deus para você.
Se você tiver essas 3 coisas na sua vida, nada pode te derrubar. Porque Jesus vai estar contigo. Com certeza. Sim. Né? E eu acho que uma coisa também que eu percebo, que a gente, jovem e adolescente também, a gente cria um ideal, sabe? Um ideal de relacionamento, um ideal de namorado, de namorada. E aí, às vezes também isso se frustra. Por quê? Porque eu ainda continuo sendo humana e você também. A gente crê em Jesus, mas nós temos os nossos defeitos, os nossos pecados, as nossas dificuldades. Sim. Então, a gente também não pode cobrar do outro uma perfeição que nem eu tenho. Entendeu? A gente tem que ser justo e sempre olhar para Jesus e ver se aquela pessoa está disposta a ser transformada também. Porque também não é se conformar com o pecado, né? A gente cria um ideal, mas aí você fala assim, não, Jesus, estou viajando. A pessoa ela vai errar, ela tem as falhas dela e tudo mais. Mas ela está se conformando com o pecado? Ou ela está buscando a santificação? Né? Porque eu quero uma pessoa que esteja buscando algo que eu também estou buscando. Eu estou buscando intimidade com Jesus, então eu preciso me santificar todos os dias também, né? Na prática, você tem que ver se você vai dar conta. Ele resume, vocês entenderam, né? Eu faço um texto, ele vai. Na prática, é isso. Você tem que ver se aquele defeito daquela pessoa, se você vai aguentar aquilo na sua vida inteira. Verdade. Se você vai aguentar a sua sogra a vida inteira. É verdade. Você não casa com a pessoa. É cômico, mas é verdade. Eu tava conversando, Pastor Márcio, eu e o Pastor Márcio, a gente estava conversando sobre isso hoje, que a gente fez um culto lá foi em março, que o Pastor Márcio, o Pastor Gisele foi para tirar dúvida, o Pastor Everton. A gente levou o Pastor Márcio, o Pastor Everton para conversar com os meninos, a Pastora Aimee e a Pastora Gisele para conversar com os meninos, para tirar dúvida de relacionamento. Logo depois do A dúvida acampamento. que ninguém tem mais, né, gente? Ninguém Todo mundo já tem mais. sabe, né? Não, a gente quer só Pergunta fazer... retórica. Assim, por favor, fala o contrário pra eu pecar em paz. É só pra ver se todo pastor fala a mesma coisa. Teve uma vez que uma adolescente chegou pra mim assim, já injuriada, ela falou assim, Pastor Rafael, vim conversar contigo. Eles me chamam de Pastor Rafa ou de Rafa. Rafa, vim conversar contigo. Eu já não aguento mais. Eu tô passando por esse problema. Mas todo mundo fala que eu tenho que orar. Então eu vou te falar a mesma coisa. Só que eu vou te falar de uma forma diferente para ver se melhora. Cria vergonha na sua cara e vai orar. Então, você tem que ver. Eu vou dar conta da minha sogra? Eu vou dar conta do meu sogro? Eu aguento esses defeitos do meu namorado, eu vou aguentar? Esse é o perigo da paixão. Porque a paixão, gente, uma hora ela acaba. Ela acaba. E tem que acabar. É normal. Tem que acabar. Porque pra você criar uma aliança, pra você criar um vínculo com a pessoa, aquele sentimento, aquela coisa louca, uma hora passa. E aí você tem que olhar pra pessoa e enxergar o defeito dela. E falar assim, não, tudo bem, eu convivo com você e Cristo vai abençoar que a gente vai conseguir lidar com isso. Porque a paixão acaba. E é por isso que, volta a falar, não só no relacionamento. A pessoa, às vezes, ela cria expectativa, por exemplo, de que a faculdade vai dar pra ela uma carreira e a carreira vai fazer ela ser a pessoa que ela sempre sonhou em ser. Sim. A paixão acaba. E na hora que a paixão acaba? Que ela vê que não é isso tudo. Que ela vê que é difícil você ter uma carreira. Ou que talvez, até mesmo tendo a carreira ou tendo o dinheiro, ela não se sente preenchida. E aí? E agora? Onde é que ela vai procurar? Por quê? É em Deus que você acha. É em Deus que você acha. Deus dá Porque duas isso coisas. tudo pode ser tirado, né? Pode. Sim. Pode ser tirado. Deus dá duas coisas, né? Quando a gente aceita Jesus, a gente está falando disso lá na sede. Em março a gente falou sobre identidade. Eu preciso saber quem que eu sou. Para tudo, para vida profissional, vida sentimental. E eu preciso saber qual que é o meu propósito. Se eu não sei a frase lá acho que é da Alice no País das Maravilhas, né? Se eu não sei para onde eu vou, Qualquer caminho serve. qualquer caminho serve. Então assim, se eu não sei o meu propósito, se eu não sei para que eu tô nessa terra, se a pessoa tá aqui, tá vivendo, tá sobrevivendo, né? Porque viver é desfrutar do propósito. Sobreviver é você ficar vendo a vida passar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pastor Ron que gosta de falar isso. Deixa a vida me levar. Mas quando você entende que você está aqui e não está aqui à toa, você entende que você precisa descobrir o seu propósito. Não é assim, eu nasci para ser um pastor. Não, não é isso. É o seu propósito. Você está aqui para fazer o quê? Sabe? Não é só uma faculdade, é um campo missionário. Entendeu?
Não é só um trabalho, é um lugar onde eu vou ganhar alma, onde eu vou falar do amor de Jesus, onde eu vou ser uma carta que as pessoas vão ler. Porque Paulo fala que a gente é carta viva, né? Só que tem gente que está sendo bilhetinho, rascunho. Então a gente precisa ser carta viva. É o quê? É colocar dentro de você, trazer para dentro tudo que Deus fala na palavra. Ter um coração ali que ama Jesus. Porque Deus vai te dar duas coisas. Identidade, que o jovem adora falar de identidade. Todo ano eu pergunto lá no chat, o que vocês querem ouvir, Geração Forte, esse ano? 80%. Queremos identidade. Aí a gente fala um mês de identidade, aí passa no outro mês. E os outros 20 em relacionamento. Inclusive, e tem que falar. Toda hora eles perguntam. Então assim, se você não sabe o seu propósito, você precisa descobrir. Você vai descobrir isso como? Orando, jejuando e lendo a Bíblia. Tendo vida com Deus, sabe? Você tem um amigo que é Jesus e Jesus, ele te ama, ele deu a vida dele por você, deixou o Espírito Santo para nós. E a gente tá no culto aqui de jovem, abre a boca, olha a lâmpada, vê o mosquito. Entrou um mosquito, será que é o Aedes aegypti? Ou é o pernilongo? Desafinou. A pastora hoje não tá muito legal, ela tá... Não falou oi comigo, ela tá com a cara ela fechada. tá com a cara fechada, ela tá dando umas chicotadas na gente. Misericórdia, acho que a pastora tá precisando de orar. Não, você que tá precisando entender que o culto não é pra você. O culto é o Senhor. O culto é o Senhor. Então assim, duas coisas. Dei volta e volta, mas é pra voltar nisso. Identidade e propósito. Sim. Com certeza. E uma coisa que também eu acho que traz muita angústia para os jovens, principalmente, é a questão de ministério. Eles ficam assim, qual que é o meu chamado? Qual que é o meu ministério? E aí, eu acho que a gente tem uma visão muito limitada de ministério, para ser sincero. Por quê? O ministério, ele independe de onde eu estou. É igual o Rafa falou, eu posso estar na escola, mas eu posso estar pregando Jesus na escola. Então, o ministério não está vinculado somente ao local onde eu estou. Sim. Né? Eu posso ter sim o chamado para ser pastora, evangelista, enfim, várias coisas, né? Como está escrito na palavra. Mas isso não está limitado ao lugar onde eu estou. Então, em qualquer lugar, eu vou desempenhar aquilo que eu nasci para ser. Isso vai fluir de mim. É assim, involuntário. É natural. É natural. E uma coisa que... É natural em Deus, né? Quando você está em Deus. Sim. Flui. E outra coisa também, às vezes a gente... Segunda vez que eu faço isso. Perdão. Sabia que ele ia fazer Eu igual sou pra hiperativo, gente. Não aguento ficar parado. A Lari não tava aqui quando você fez a primeira vez. Eu vou corta essa parte aí. A Dila até esqueceu o que ela falou. Vou falar. Não, a gente não pode cortar, porque isso é muito relevante. Gente, foi mal. A minha hiperatividade é... Não, amém. Ele é calmo, sereno. Glória a Deus. É que eu vou ficando com raiva, sabe? Eu vou lembrar. Calmo, sereno. Vamos orar para esse povo converter, né? Vamos. Em nome de Jesus. Ai, Deus. Mas... Voltando. Voltando. E uma coisa que eu acho que a gente espera também, eu acho que todo jovem adolescente pensa nisso. Deus, ele vai falar, vai abrir o céu e vai vir uma voz de trovão e vai falar comigo qual é o meu chamado, qual é o meu ministério. Não é assim, galera. Por quê? Porque eu creio que o nosso ministério é revelado a partir do momento que eu me coloco à disposição para servir de qualquer jeito. Foi assim comigo, foi assim com o Rafa, e eu creio que foi assim com vocês também. A gente se coloca à disposição para servir. E aí, a partir do momento que o tempo vai passando, você vai vendo que você tem um pouco mais de facilidade, digamos assim, para desempenhar alguma coisa na igreja. Você fala, olha, nossa, eu não sabia que eu pregava assim, que eu falava bem, né, diante de um público maior ou de um menor, que eu cantava tão legal assim, não sabia. Mas assim, esteja disposto a servir. Sirva na sua igreja, tá, galera? Não, vou só ficar ali no altar onde eu sou visto, não. A maior parte das vezes em que Deus fala com a gente é onde ninguém vê, sabe? É lavando banheiro, tá, galera? Varrendo a igreja aqui, tá? Aí eu já dando toque aqui pra galera do São Pedro. E a gente precisa. Muito obrigada. Porque jovem é o seguinte, jovem, isso que você tá falando é muito sério, porque o jovem ele tem muito medo. Assim, na realidade vocês são corajosos pra muita coisa.
Pra pecar tem Uma uma coisa coragem. Pra... Não vai dar nada, não. Não tem vergonha nenhuma. Não, pra arrumar relacionamento fora da igreja. Não, é Vai dar Deus. certo, ele vai converter. Mas vai aí, converter. pra fazer a obra, tem vergonha, eu sou tímido. Então, assim, tem que combater essa timidez. Porque eu era uma pessoa que eu não aguentava olhar pra cara de ninguém. Eu era antissocial. Antissocial. Muito tímido mesmo. Tímido ao extremo. Quem me conheceu quando eu era criança, né? Jéssica já me conheceu, já era mais adolescentezinho, já era mais bagunceiro, né? Mais pra frente. Mais pra frente. Mas eu era muito tímido quando eu cheguei na igreja. E assim, eu senti que Deus trabalhou isso na minha vida. Porque, gente, eu fico vendo os meninos lá. Tem uma coragem absurda pra muita coisa. Mas aí vai falar a palavra de Deus. Pra andar com a Bíblia debaixo do braço. Tem uma vergonha danada. Quase morre. Uma piadinha na escola, eu tô sofrendo perseguição. Irmão, você não tá sofrendo perseguição não, isso é um alívio. Piadinha é menor dos seus problemas. Com certeza. Se você pegar a história da igreja aí, você vai ver isso. Gente aí que perdeu a cabeça pra gente ter a palavra de Deus, pra gente ter a Bíblia. Só que o jovem tem isso, ele tem medo. Ele tem medo de fazer a obra. Então a gente tem que repreender esse medo no nosso meio. Você precisa entender isso. Que ele não nos deu. Paulo fala isso com Timóteo. Timóteo era jovem. Timóteo era um jovem que estava pregando a palavra, um pastor bem sucedido, já, mesmo jovem. E Paulo fala com ele: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio, né? Então Deus nos deu espírito de poder. É para anunciar. Toda vez que alguém me pergunta, pastora, qual que é o meu chamado? Eu falei, gente, Deus, quando ele enviou Jesus, ele deu um chamado para todo mundo. Exatamente. Ide, pregar o evangelho. Concordo. Agora, o ministério é a forma como você vai pregar o evangelho. Exatamente. Quando eu comecei na igreja, eu não comecei... A gente veio para a igreja de São Pedro e eu não comecei porque eu achei o meu ministério ideal. Eu achei que a igreja precisava de algo. Naquela hora, a igreja precisava de alguém para limpar a cozinha. O meu chamado é pregar o evangelho, mas para que a pregação acontecesse, a cozinha tinha que estar limpa, a igreja tinha que estar limpa, as cadeiras tinham que estar alinhadas. Sim. Eu estava cumprindo o meu chamado, arrumando a igreja. Sim. Depois, a igreja precisou de pessoa para cuidar das crianças no culto infantil. Eu fui lá, eu ajudei. E ali eu descobri que não era o meu ministério, pelo amor de Deus. Não dava. Depois eu fui líder de adolescentes. Meu Deus, também não era o meu ministério. E fiz louvor, não era o meu ministério. Mas em todas essas horas eu estava servindo. Porque o ministério principal é o de servo. Exatamente. É o de servo. Quando a gente entende isso também, o foco sai de mim, né? Que é o meu chamado. A pessoa o só quer meu, fazer sai aquilo nada que disso. agrada a A ela. pessoa acha que ela é. Se não for pregar, eu nem vou. Se Não, não porque for Jesus, pregar, eu não vou. Jesus é o Senhor. A gente tem que se submeter e servir a Ele de qualquer A gente tem um exemplo de servo muito grande que é o pastor Márcio, né? O pastor Márcio tem uma frase que ele fala assim: você não faz o que você quer, você faz o que precisa. O que precisa ser feito. Você não faz o que você quer, você faz o que a igreja está precisando. Sim. Com certeza. Se a igreja Filho tá- maduro faz Filho assim. maduro. É. Faz o que não gosta às vezes, ou o que não quer, mas em prol do corpo de Cristo. Então é isso, eu acho que o principal é servir. Você pode servir. Aí Paulo vai falar, né, que Deus deu um para evangelistas, apóstolos, profetas, mestres e pastores. 5 ministérios. É o que a Jéssica falou, é a forma de como você vai fluir. Mas em tudo você vai estar servindo. Com certeza. Evangelista, você vai estar servindo, ganhando alma na sua escola, ganhando alma na sua rua, ganhando alma lá no seu trabalho. Às vezes, porque a pessoa fala, evangelista vai abrir uma igreja. Às vezes não, às vezes uma manicure é evangelista. Sua Eu tenho mãe, minha mãe inclusive, tem prega. exemplo em casa. prega fazendo unha. Eu tenho uma jovem lá também que ela trabalha com unha, ela ganha alma, prega, entendeu? Pastor, às vezes você não vai, pastor cuida de gente. Às vezes você não vai cuidar, você vai cuidar de pessoas na igreja, mas você vai cuidar de pessoas no seu serviço, que estão pensando em suicídio, estão querendo pôr uma corda no pescoço. Sim. Entendeu? Tomar um remédio. Você vai ser um apóstolo, vai ser alguém que vai enviar pessoas. Talvez não vai ser um Entendeu? pastor com uma credencial, como hoje nós temos, mas vai cuidar de uma alma, vai fazer aquela alma firmar realmente raiz no evangelho. E, gente, eu descobri isso na convenção. O título não faz diferença nenhuma. O título traz responsabilidade a mais. Porque a partir do momento que você é chamado de pastor ou de mestre,
ali tem uma responsabilidade. Sim. Agora, quem eu era na igreja antes da minha credencial e quem eu sou hoje não mudou em nada. Em nada. Você vê Davi foi ungido rei. Aí teve um momento maravilhoso. Sentou todo mundo na mesa esperando o rei de Israel. Fedendo a ovelha, cocô de ovelha. Chega Davi lá, mas chega o Davi, tadinho, humilde, servo. Eu gosto muito da história de Davi. Ungido rei. No outro dia de manhã acordou, foi pro palácio? Não. Foi pro pasto. Volta pro pasto. Por enquanto você vai servir lá. Um dia você vai servir lá. Mas agora tem que servir aqui. E citando o pastor Márcio de novo, né? Tudo a gente cita o pastor Márcio, a gente aprende muito com ele. O pastor Márcio sempre falava isso, que ele falava isso muito comigo antes de eu ir para a convenção. Ele falava, a gente tem que receber o título, mas já está na posição. Você não é pastor porque você tem um título, você já é pastor. Você já é pastor. Você já é porque você já tem a postura, né? Você já recebeu o chamado. E você já é reconhecido. Das outras pessoas. E você cuida de almas. Você cuida, você já está exercendo o serviço. Sim. Já está fazendo o que Deus te chamou para fazer. O cargo é só uma consequência. Exatamente. Sim. Gente, o papo tá bom, tá maravilhoso. Mas, trabalhadores, né? Trabalhadores, dono de casa, entendeu? Então, assim, tudo que é bom dura pouco. Que é pra quê? Ter vontade de ter mais depois. Com certeza. Então, conclusões finais. Conclusões finais. Eu não posso deixar de falar sobre isso, gente. Sobre a identidade. Voltamos no assunto inicial. Muitos estão sendo confundidos na sua identidade, né? Sim. Tem muita mentira aí que estão contando de que você pode escolher ser quem você é. Então eu não poderia deixar de falar sobre isso aqui. Consideração final. Você é o que Deus diz que você é. Deus, ele não erra. Se você duvida, então faça a prova do Senhor. Peça para que ele fale ao seu coração diretamente. Mas pare de ouvir opiniões de fora, tá? Porque Deus, ele não erra. Ele não se equivocou quando ele criou você mulher e quando ele criou você homem. Amém? Amém. E desde já eu já agradeço a oportunidade. Espero que tenhamos outras oportunidades para prosear um pouco mais. É muito E bom. que Deus abençoe muito vocês, tá, gente? Obrigada pela recepção. Eu também. Conclusões. Eu acho que tudo tá nisso, né? Tudo tá na identidade e no propósito. E as três coisinhas que eu falei, não esquece não. Vai ficar na sua mente. Mas assim, não é saber, é praticar. Saber é uma coisa. Saber, você sabe muita coisa. Você pode saber uma fórmula matemática, mas não sabe aplicar ela no caso concreto. Entendeu? Você pode saber muita coisa, mas não sabe aplicar. Você pode ter o conhecimento da palavra. Tem teólogo que é ateu. Tem a informação. Existe teólogo ateu. Ele estuda teologia, mas ele é ateu, ele não acredita em Ele não Deus. acredita. Então assim, ele tem informação. O Miles Monroe, né, falava isso, né? Conhecimento é informação, entendimento é compreensão, sabedoria é aplicação. Tem que sair do nível do conhecimento e começar a ser sábio. Ser sábio é o quê? Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, aplicar o que está escrito. Entendeu? Vamos começar a orar. Orar de verdade, não orar de mentira, não. Não é fingir que está orando, é falar com Deus. E ouvir a Deus, que é o mais importante que às vezes a gente quer falar. Né? Ler a Bíblia. Tenha uma vida de devocional, sabe? Tenha devocional todos os dias. Leia ainda que seja um versículo. Às vezes, né? Correria, às vezes, medita num versículo. A palavra diz, né? Medita na palavra de dia e de noite para que você vá bem em tudo, né? E jejuar, sabe? Lutar contra isso aqui. Enfraquecer sua carne, fortalecer o seu espírito. É isso que a gente precisa. Essa geração precisa dessas três coisas. Se a gente aplicar essas três coisas, nada segura a igreja, nada segura a juventude, porque vai ser uma juventude que vai impactar aonde for. Sim. Amém? E agradecer aqui a recepção, o convite. Estamos à disposição, né? Se o pessoal quiser a gente volta aí, a gente volta depois para falar de outros temas. A gente fala muito, galera. Pensem bem. Tô brincando. Isa, considerações finais.
Então, uma coisa que a pastora falou, a pastora Jéssica, o pastor Rafael falou, é a questão da decisão, né? Porque, como que eu vou fazer? Igual o pastor falou, tem que ler a Bíblia, tem que orar. Mas eu não consigo. Mas é uma coisa que a gente tem que decidir. Eu não consigo, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Tá ruim, mas eu vou fazer hoje, eu vou fazer amanhã, até eu fazer aquilo com naturalidade, até eu fazer aquilo porque é o meu amor por Deus mesmo. Tanto no relacionamento quanto na vida com Deus, tem que ser uma decisão nossa. Sim. Então, acho que a gente tem que, como a Jéssica decidiu um dia, não quero mais relacionamento no mundo, como eu decidi um dia, não quero mais um relacionamento no mundo, eu quero um relacionamento na igreja, eu quero um relacionamento com Deus, eu acho que o jovem tem que aprender a decidir. Eu quero, vai ser desse jeito e pronto. Legal. Não é fazer porque eu gosto, é fazer porque eu preciso. Né? Bom, minhas considerações finais galera, coloca Deus como prioridade na sua vida, porque lá é o lugar dele. Porque enquanto outras coisas forem sendo prioridade, vai ser perrengue atrás de perrengue. E você não vai sair do lugar. Não sai. Pastora, você não passa luta? Não, passe muito. Mas quando Deus é prioridade, a vitória é certa. Então a luta, ela é só um aprendizado, ela não é o ponto final da minha vida. A dificuldade, ela vem pra me mostrar, talvez, até um jeito de Deus agir diferente. Mas eu sei que aquilo ali não é o final, eu sei o que Deus me prometeu, eu sei quem Ele falou que eu sou, e pra mim é isso que é bom. Então, galera, coloca Deus como primeiro lugar, ok? Então, gente, tchau, coletivo! Valeu, pessoal! Tchau, galera! Deus abençoe! E até o próximo episódio! Aleluia, Deus abençoe!